Bom dia, gente. Acho que agora foi, né? Eu não tô vendo vocês aqui porque o meu telefone deu pau no Facebook e eu tô transmitindo pelo computador. E quem for do grupo do centro, manda no grupo aqui pra mim se tá tudo ok. O som, a imagem, por favor. Alguém do grupo tá por aí? Oiê. Bom dia, bom dia. Tem alguém por aí? Gente, meu Facebook não tá funcionando no meu telefone, então eu não consigo acompanhar vocês. Manda um recadinho. Quem for do grupo aqui do WhatsApp do centro, fala pra mim como é que tá o áudio e o vídeo, por favor. Bom, vou assumir que tá tudo bem, porque pelo menos no teste que eu fiz mais cedo, estava tudo bem, né? Deixa eu só ver se tem aqui algum comentário, se tá tudo ok. Me digam aí, por favor. Ah, então beleza. Sara já me deu um retorno aqui. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, dizer para vocês que essa é a primeira live na página do centro e conversando com a Adriel, a gente viu necessidade de fazer alguma coisa, né? Porque a gente está em casa, fazendo nossas orações, fazendo o evangelho. Mesmo assim, eu tô me sentindo muito inútil. Então, eu quis criar alguma coisa, né? E como a nossa mentora da casa, a vovó Cândida, pediu que a gente fizesse estudos sobre a Umbanda e nós estamos em casa, então vamos aproveitar esse tempo para poder estudarmos juntos, aprender, né? Porque aqui eu não sei nada, né? Bom dia, Felipe. Bom dia, Sara. Obrigada, viu? Então a gente vai estar aprendendo para poder compartilhar com vocês. A gente sabe que o pessoal da velha guarda do centro tem muito conhecimento, muita sabedoria, e a gente vai recorrer a eles também, né? E tentar trazer um conteúdo bom para vocês todos aqui que estão com a gente, tanto do terreiro quanto fora do terreiro, né? Os consulentes, os nossos amigos, o público que curte a Umbanda, mesmo que não seja bandista. Então o propósito é esse. Mas a gente não vai ter lives só de Umbanda, tá? Já recrutei a Patrícia para poder trazer alguma informação e propostas acerca aí da área da saúde mental pra gente. Me desculpa, gente, é porque eu tô tossindo esses dias todos, tá? E a Patrícia também vai fazer lives aí para poder ajudar o pessoal que tá em casa, principalmente quem tá sozinho, para manter uma boa saúde mental. Segunda coisa, que eu tô em casa, como vocês estão vendo, no meu quarto aqui. Então, cachorro vai latir, galinha vai cantar, e é isso mesmo. O tema dessa live, eu tinha pensado em fazer uma outra coisa,
Mas daí ontem à noite eu resolvi mudar tudo e parece que eles vão mandando pra gente, né, as intuições. Então, o tema dessa live seria como a gente manter a sintonia na espiritualidade, na luz, na Umbanda, enfim, em qualquer credo que a gente mantenha a nossa fé, em qualquer crença que a gente tenha, estando dentro de casa. Ou seja, como que a gente pode nos sentir mais próximos? Porque eles estão perto da gente. A gente que acha que não, mas a gente pode se aproximar deles também, né? E através disso, essa é uma primeira live de introdução, através disso a gente poder fazer dentro de casa mesmo as nossas proteções, as nossas firmezas, melhorar a energia do lar e a nossa energia, porque isso é mais do que importante agora. Mas antes da gente começar, então, eu só queria agradecer, uma pequena prece de agradecimento, porque Deus tem nos dado muita graça, tem nos dado muita bênção, e eu não vou dizer apesar do que a humanidade está passando, mas eu vou dizer por causa do que a humanidade está passando, nós todos, é também para agradecer essa oportunidade de transformação que nós estamos tendo, por nós estarmos aqui nesse momento da Terra. Então eu quero muito agradecer, tentar fazer assim, um aprendizado mesmo desse momento, e que nós todos, em todo o planeta, possamos voltar transformados de tudo isso. A partir de agora, né, já começa esse processo. Porque não adianta a gente sair disso, vem a vacina, imuniza, e quem ficar continuar levando a mesma vida que levava. É preciso uma renovação interna, né? E não é fácil. E essas provas estão acontecendo agora dentro de casa. Porque conviver em casa, quando a gente sai de manhã e só volta à noite, é uma coisa. E conviver em casa 24 horas por dia com todo mundo é outra bem diferente. E eu tenho certeza que cada um vai ter aí o seu caso para pensar nessa hora, né? A gente tenta fazer o máximo possível para manter a serenidade, manter a calma, mas nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil. Então eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade e que os nossos mentores continuem sobre nossos lares e os lares de todos que estão aqui conosco, irradiando muita luz, muita paz, muita força, para a gente não fraquejar nesse momento, né? Então tá, como eu falei com vocês, eu tinha preparado uma live, e depois, ontem à noite, eu já fui deitar, já era mais ou menos meia-noite, e resolvi mudar tudo, porque parece que veio o puxão de orelha, e como diz quem é do terreiro nosso sabe, né? O tapa na cara come. Então tinha que falar, né? Essa live é o seguinte: para falar da Umbanda, o tema dela é Umbanda e os recursos que ela traz para nós. O que nós podemos trazer para dentro de nossos lares, da sabedoria da Umbanda, principalmente num momento como esse. E geralmente, nós, todos, quem vai ao terreiro em busca de alguma coisa, nós que somos lá do grupo de voluntários da casa, médiuns em geral, né? Todos nós. Geralmente a gente espera que o terreiro, a igreja, o culto, o templo, que eles têm uma receita pronta para resolver tudo que a gente tem de problema. E não é bem assim que funciona, né? A Umbanda, ela nasceu aqui no Brasil através do Caboclo Sete Encruzilhadas, né? E a proposta era praticar a caridade, acessível a todos. E, gente, por favor, se eu falar alguma bobagem, eu falar alguma coisa trocada, puxa minha orelha aqui, tá? Nos comentários. Então, essa proposta é sim de ajudar, claro que é. Mas a gente tem que perceber também que quando a gente chega no terreiro, e eu posso falar isso assim, porque eu fui cambone durante um tempo lá no centro, um tempo saudoso, que eu amo ser cambone, se a gente observar cada entidade dentro do terreiro,
nós vamos obter só da observação uma sabedoria tremenda. Falando dos pretos velhos, né? Da humildade que eles têm, da sabedoria que eles trazem, da paciência com que eles nos explicam cada coisa. E o Cambone é o que mais aprende ali dentro do terreiro. Então, com cada guia, se a gente for olhar, a gente tem um exemplo vivo ali de tudo que a gente precisa em virtudes para a gente mudar a nossa vida para melhor. Mas como a gente é muito cabeça dura, a gente não repara nisso, né? Então a gente tem a alegria dos baianos, né? O conhecimento dos caboclos, que é impressionante. E trabalham caladinho ali, não são de falar, trabalham caladinho. A pureza das crianças de Angola, né? Os herês, e por aí vai. Então todas essas virtudes, elas estão dentro do terreiro. E a gente vai em busca disso, mas a gente não enxerga. Então, como Cambone, eu posso falar que muitas das vezes a gente vê consulentes que vão lá semanas, meses, até ano, e pedindo sempre a mesma coisa. E é sinal de que não está alcançando. E aí a gente reflete o porquê que não está alcançando. E com a gente é assim também, né? Então a gente tem que trazer isso para dentro de nós. E aí então, nessa parte, eu faço um pequeno desvio, né? Vou abrir aqui um desviozinho no assunto, porque a gente tem que buscar a origem das coisas que nos acontecem. Como o terreiro, o templo, a igreja, eles não têm receita pronta, para o que eles têm funcionar para a gente tem que estar pronto para isso, para receber também. Então, eu fui buscar aqui nos estudos que eu já tinha feito ano passado, muito esclarecedores, e esses estudos, na verdade, eles valem para qualquer pessoa, não tem que ser um bandista, ele não tem apego religioso, porque eles são universais. E sendo universais, eles se aplicam a todo mundo. E aí a gente pode perceber um pouquinho do caminho que a gente tem que percorrer para dentro, para entender o que acontece na vida da gente. Juntando ciência, filosofia, espiritualidade, antes da vinda de Cristo, muitos importantes espíritos estiveram aqui na Terra. E esse tempo em que eles estiveram aqui, muito marcante, foi entre o período antes de Cristo, e a gente tem aí por volta de 1330 até 2500, e dentre esses grandes espíritos que aqui estiveram preparando a humanidade, a civilização, para receber o Cristo, porque eles trouxeram ciências, eles trouxeram conhecimento, eles trouxeram a filosofia, eles trouxeram condutas morais muito importantes. Dentre esses grandes espíritos que aqui estiveram trazendo isso para nós, a gente tem os egípcios, e mais para frente, um pouquinho mais próximo da era do Cristo, os gregos. Dentre os egípcios, tem um que se destaca bastante e que eu gostei muito de estudar e ainda estudo um pouquinho, sei quase nada, mas é só uma passagem que eu vou fazer para vocês, para a gente chegar lá no final na Umbanda de novo. Tem o Hermes Trismegisto, que foi um egípcio, sábio, filósofo. Ele teve 42 livros publicados entre teologia, filosofia, ciências, medicina. Ele foi uma referência para todos os pensadores que vieram depois, como tipo Sócrates, Platão, Aristóteles. Então, assim, de um conhecimento impressionante. Ele era muito avançado, muito avançado. E o relato da vida dele, né, da presença dele aqui na Terra com a gente, ele é muito confuso, porque tem relatos que ele viveu aqui há cerca de 1330 a.C., e tem relatos que falam que ele viveu de 1500 a 2500 a.C. O que me faz entender isso? Que reencarnou mesmo, né? E ele continuou a missão dele, né? Além dele ter tido uma longevidade muito grande. E por que eu busquei Hermes para trazer isso aqui para a gente, para a nossa vivência do dia a dia? Porque Hermes trouxe para nós as leis universais,
7 leis universais que se encontram em tudo. Em todo o que é manifestado, elas estão. Então, elas antecedem qualquer crença, qualquer religião, porque elas se aplicam à vida, ao que é manifestado, à natureza e aos planos existentes. Isso é muito interessante. E aí vocês podem me perguntar, mas o que Hermes tem a ver com Umbanda, né? Por que isso é importante? Porque essas leis, na verdade, elas regem a evolução do ser humano. E ao reger a evolução do ser humano, é só isso que elas fazem, né? Reger a nossa evolução. Elas impactam de uma forma tremenda na gente. Então, o propósito de estudar isso é para a gente poder se conhecer. É aquele orar e vigiar que Jesus deixou para a gente. Ora, vigia. É se conhecer também. Porque se a gente não conhece a nós mesmos, né? Nossa, Deus, aí o negócio escangalha, né? E esse aprendizado, esse propósito dessas leis que eu quero trazer rapidamente aqui para vocês, eu não vou estender muito a live, tá, gente? Ele tem a ver com Umbanda também, assim como com qualquer outra crença que veio depois dessas leis, né? Porque, na verdade, quando o Hermes tratou dessas leis, a observação que ele tinha delas foi uma coisa impressionante, mas elas eram anteriores a tudo, né? Então, assim, ele veio trazer uma clareza muito grande para a gente. E é importante a gente estar aberto a aprender outras coisas de outras áreas, como filosofia, porque quando o Preto Velho dá pra gente um conselho lá, um banho de ervas, um chá, né? E a gente fica pensando, nossa, mas onde é que ele foi buscar isso? Onde é que ele foi conhecer tudo isso? Ele, enquanto era encarnado, ele aprendeu. Aprendeu da observação da natureza, ele aprendeu com os ancestrais dele, né? E ele absorveu esse conhecimento. E muitas das vezes a gente, como médium, pensa assim, eu não preciso estudar, eu não preciso aprender. Meu guia sabe, meu guia passa. Tá, mas se você não aprender e não incorporar isso em você, para no futuro poder estar ajudando alguém, talvez como mentor, qual que é o propósito de estar dentro de um terreiro, né? A mensagem de qualquer crença ou dogma, religião, credo, vamos evoluir. E a gente evolui aprendendo, praticando a caridade, estando lá, contribuindo, mas a gente tem que estudar. Então, eu acho que é importante estar aberto a isso, minha visão, né? Com base nisso, então vou entrar aqui nas leis que o Hermes trouxe pra gente. E como elas se relacionam no nosso dia a dia, né? A primeira delas chama-se mentalismo. Ela fala o seguinte: tudo é criação da mente do Pai. O universo é uma criação mental do Pai. Tudo nasce no plano das ideias. Ou seja, aqui para o Hermes, tá, gente? Ele chama o Deus, a criação, de todo, o Pai de tudo. Mas aí cada um chama como quiser. Deus, Alá, Krishna, isso vai de vocês. E minha colinha tá aqui. Então, tudo nasce no plano das ideias. É isso que o mentalismo vem dizer para nós. Bom, a mente divina cria. E nós, aqui embaixo, somos co-criadores. Essa caneca, para ela aparecer, alguém teve que pensar nessa caneca. Ela não brotou do nada. Tudo passa antes pelo plano das ideias. Então, o princípio do mentalismo dá uma importância muito grande ao pensar. O pensamento é muito importante. E a partir do momento que nós pensamos, nós estamos co-criando a nossa realidade. Por causa da importância que tem o pensamento na vida da gente. Na Umbanda isso é tão forte, né, que pensamento gera demanda. Então, é muito forte e é muita responsabilidade que a gente tem que ter com o pensamento nosso. Inclusive, nesse princípio do mentalismo, a gente precisa lembrar que existe um inconsciente coletivo.
né? Existe um consciente coletivo que ele é constantemente atualizado. Quando nós reencarnamos, as nossas lembranças de vidas passadas são desligadas, elas ficam em off, elas estão lá, né? Mas existe um inconsciente coletivo que aflora a gente durante a encarnação. Joana de Ângeles explica isso muito bem. Eu não sou ela, então não vou entrar nesses detalhes não. E quem tiver curiosidade, estuda Joana de Ângeles que vai entender. Mas é o seguinte, tudo que nós pensamos flui, gera, cria. Seja pensamentos forma, seja matéria, sejam emoções, vibrações, e tudo isso é distribuído. O campo psíquico da Terra fica repleto desses pensamentos que nós temos. Então, o que acontece? Se nós pensamos boas coisas, se nós emitimos bons pensamentos que vão gerar boas emoções, boas vibrações, isso vai ajudando o campo psíquico da Terra a manter um padrão elevado. Se nós fazemos o contrário, nós baixamos nossa vibração, pensamos coisas ruins, coisas tristes, coisas pesadas, nós também estamos poluindo o campo psíquico da Terra. Então, isso é muito importante. Então, esse princípio do mentalismo é o primeiro das 7 leis universais. Então, abrange tudo, em todos os planos. Ou seja, o que eu penso aqui vai repercutir lá em cima no plano espiritual. Como não? Claro que vai, né? Vai repercutir no plano das emoções, no plano energético. Porque se eu penso em baixas frequências, se eu emito baixas frequências com o meu pensamento, eu estou baixando minha energia. Eu estou perdendo energia, né? E o contrário é verdade também. Se eu elevo meu pensamento, se eu busco através do pensamento construir boas coisas, eu estou elevando meu padrão energético também. Segundo princípio da correspondência, ele diz que o seguinte: tudo que há em cima, há embaixo. Tudo que há dentro, há fora. Há uma equivalência das leis entre os planos, tá? Então, nós temos a mente divina e nós temos a mente do homem. O que isso quer dizer dessa inter-relação? O que acontece nesse plano aqui, ele tem relação direta com o que vai acontecer no plano espiritual. E o que acontece no plano espiritual vai impactar para nós aqui. Com base nisso, um exemplo muito bom é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é batata, né? É como jogar uma pedra na água e ver as ondas se formarem. Então, o que eu produzo aqui vai repercutir lá na frente na minha evolução. Então, eu, enquanto encarnado, todas as minhas vivências, as minhas decisões, as minhas escolhas e ações, elas vão repercutir também no plano espiritual, quando eu lá estiver. E já repercutem também no plano espiritual para aqueles a quem eu reencontrarei, né? Então, esse princípio da correspondência, ele fala mais ou menos disso. Tudo que há no micro, há no macro. A lei é única para todos. Deus é tão perfeito que ele não tem regrinha, não tem exceção, né? Tudo que vale lá, vale cá e vice-versa. A terceira lei é a lei da vibração. É muito legal, essa é ótima. Porque ela fala que nada está parado, tudo vibra. Tudo vibra, e a ciência já comprovou isso, né? Mas tudo vibra a nível de matéria. Então, eu tenho aqui uma pedra, né? Deixa eu ver. Pedra. Pedra. Que ela vibra de maneira tão baixa que eu consigo percebê-la como matéria. Quanto menor a intensidade da vibração, mais densa é a matéria. Quanto maior a intensidade da vibração, mais sutil ela se torna. Por que o nosso pensamento
sabe? Você pensa ali, vou falar assim, eu olhei fulano passando ali, joguei uma inveja, bateu. Pode saber que afetou o campo energético da pessoa. A vibração é uma coisa muito poderosa, gente. Então, o que que acontece? Quando ela está no plano físico, a gente se refere à matéria. Mas quando ela passa para os planos mental, energético, emocional e espiritual, a vibração alcança um poder assim que é imensurável, vocês não têm noção. Por isso que eu falei antes da demanda do pensamento, né? Pensamento cura, mas pensamento mata. É o que nossas avós falavam, né? Tinha um ditado que era mais ou menos assim: derrubou o passarinho no olho. E né? Então, vibração. O que, que nós estamos emitindo de vibração? Isso é muito importante. Quando a gente está dentro, indo para o terreiro trabalhar, qual que é a vibração que nós estamos levando? Qual que é a energia que eu estou passando para os outros ao redor, que eu estou compartilhando? Qual que é a energia que o mentor vai encontrar quando ele chegar lá? Né? Ele já sabe, né? Porque ele conhece a gente, ele acompanha a gente. Mas eu tô levando uma boa energia para o terreiro, para doar essa energia. Então isso é importante, essa vibração que nós emitimos, ela é muito importante. Há que a gente pensar muito nisso. A quarta lei é a lei da polaridade, e ela diz que tudo tem seu polo, seu oposto. Tudo no universo é dual, né? No plano físico, nós temos aí que as coisas têm a mesma natureza em polos diferentes. Então, por exemplo, eu tenho temperatura, é a natureza. O quente e o frio são os polos da temperatura, né? Aí eu tenho doce e o amargo. O sabor é a natureza, né? Então, tudo tem seu polo. Isso no campo da matéria. Já no campo dos outros planos, aí nós vamos... Isso, no campo da matéria, só para deixar aqui finalizado, tudo é horizontal, tá? A gente, tudo oscila nessa linha horizontal. Já no campo mental, energético, emocional, espiritual, aí tudo toma uma proporção vertical. O que acontece? A gente tem virtudes e vícios. Essas polaridades aqui são onde nós oscilamos. Então eu tenho, na Umbanda, por exemplo, Xangô é o orixá da justiça. E Xangô, que trabalha nessa linha da justiça, a presença dele, o perfil dele como orixá, já traz para a gente essa necessidade de olhar com justiça, de agir com justiça. Mas tudo tem dois polos. E eu tenho lá em cima a justiça e cá embaixo a injustiça. E o que define para onde que eu vou? É o meu livre-arbítrio. Certo? Então, muitas das vezes a gente pode... vou colocar eu como consulente. Eu vou no terreiro buscando uma graça de justiça. Seja para uma causa que eu tiver, seja para o que for. Mas se eu não ajo com justiça, se eu estou vibrando cá embaixo na injustiça, o que adianta o Xangô trabalhar para mim, se eu não estou fazendo a minha parte? Né? Então, assim, o importante da gente conhecer essas leis é a gente poder se trabalhar o máximo que nós pudermos, vigiar mesmo, para que quando a gente possa chegar a pedir alguma coisa, que a gente esteja preparado para receber. Isso é o mais importante, né? E esses polos são necessários no universo. Deus é muito sábio. Porque se não houvesse esse contraste, não haveria evolução, né? Se tudo tivesse bom, tudo bem. Todo mundo ia estar confortável e ninguém ia sair do lugar. Por que vem a dor? Para a gente crescer. É assim com a luz, com a sombra, né? Então existe essa polaridade. O quinto princípio, já estamos acabando, é o do ritmo, né? Que a gente chama de lei de compensação.
é a busca do equilíbrio. E eu me lembro muito de Nanã nessa hora, que Nanã, mãe da sabedoria, né, tem um equilíbrio, uma serenidade muito grande. E eu recorro a ela sempre, porque eu sou estourada. E o princípio dessa lei, do ritmo, ele fala o seguinte: tudo tem altos e baixos, tudo oscila, tudo vai e volta como as marés, tudo repercute. Então, para eu exemplificar um pouco isso aqui, digamos que a gente tem um pêndulo, tá? Eu não tenho aqui agora, nada, não vou usar uma caneta aqui, tá? Eu tenho um pêndulo aqui, ó, tá? Aqui é o meu centro, é o meu equilíbrio. Aqui é o meu ponto de alegria, de um sereno contentamento. O ritmo me fala que aqui é o meu ponto bom. Mas muitas das vezes eu tô lá em cima, na depressão, ou eu tô lá no outro extremo, no êxtase, no descontrole. Então, o princípio do ritmo nos fala que é importante encontrar esse equilíbrio, né? E olhar para esse exemplo que nós temos no nosso dia a dia, ou em nossas crenças, tenho certeza que cada um tem ali a sua figura de serenidade, de sabedoria. Então vamos buscar neles o exemplo e a força para isso. O sexto, que é o princípio do causa, a lei de causa e efeito, e aí tem mais um depois. Só que vocês percebem que de todos que nós falamos, tudo converge para a lei de causa e efeito. Então, vou pegar a colinha aqui, ó. Como eu penso, vai impactar. Tudo que vale em cima, que vale embaixo, que vale dentro, que vale fora, vai impactar. Como eu vibro, vai impactar. Onde é que está a minha polaridade? Eu estou vibrando eu estou nas virtudes ou eu estou aqui nos vícios? Né? O ritmo, que é esse que eu acabei de falar, que a gente precisa encontrar o equilíbrio. E a gente chega na lei de causa e efeito, que essa ninguém escapa, né? De nenhuma. Mas essa que vem trazendo a conta para nós. E a gente tem que entender uma coisa. No campo da matéria, a gente tem lei de ação e reação. No campo espiritual, nós temos lei de causa e efeito. Ou seja, não tem como colher milho se eu plantei café. Então, eu tenho que plantar aquilo que eu vou querer colher. No Bhagavad Gita, que é um texto hindu, antigo aí, tá? Por volta do século IV a.C., que ele foi incorporado, assim, mais recente, mas ele está dentro de um outro conjunto, que é o Mahabharata, que tem mais de 2000 anos. Ele tem uma frase muito interessante que eu gosto muito. O que será, encontra sua causa no agora. Essa é a lei de causa e efeito. Todos esses princípios anteriores que eu falei aqui vão levar a uma coisa que muita gente chama de destino, né? No Homem em Conflito, de Joana de Ângeles, ela cita isso e ela fala assim muito claro. Primeiro eu tenho um pensamento, eu penso. Depois vem a palavra, eu verbalizo. Aí vem a ação. A ação gera o hábito e o hábito leva ao destino. Então essa lei de causa e efeito, ela começa lá atrás, na primeira lei que o Hermes citou para nós, que é o mentalismo. Por isso é muito importante. E essa lei está presente em tudo, ninguém escapa dela, né? Uma observação que eu acho que vale a pena ser feita também, em virtude disso, é que não existe acaso. Tudo tem um porquê, uma causa, né? Quem fala que tem acaso é porque ainda não conhece a lei de causa e efeito. Não existem acasos. Tudo acontece por uma causa, por um propósito, né? A última lei aqui é o gênero mental, que fala: tudo tem o seu masculino e o seu feminino. E aqui eu estou falando de gênero mental, tá, gente? Não é sexo. É o princípio criativo que habita o mundo, tá?
é a vontade que germina e uma ação, né? Uma matéria ali que gera, que concebe. É a união, espírito, matéria, mente subjetiva, mente objetiva, o pai e a mãe. Para nós, né, a criação, pela lenda dos orixás, que é muito bonita a história deles, assim, Olodumaré entregou para Oxalá a tarefa de descer aqui, né, que é o Aie, e criar o homem. E Oxalá enfrentou aí algumas coisas pelo percurso, inclusive tomou muito vinho de palma. Mas no final das contas, a história resume o seguinte. Primeiro ele tentou criar de pedra e não conseguia porque era muito duro. Depois ele tentou criar o homem com madeira, mas quebrava. E aí Iolodumaré vendo lá a dificuldade dele, então pediu a Nanã, que é a senhora do barro do rio, né, do fundo do rio. Nanã trabalha com barro, né, orixá do barro, da argila. E aí Nanã desceu e ofertou então essa argila. E aí o homem foi criado. Então nós temos um pai, que é o masculino, e a mãe, que é a terra, que é o feminino. Então esse princípio do gênero mental, ele também está em todo o universo. Toda criação possui o masculino e o feminino em si, né? E é uma lenda muito bonita, uma história muito bonita mesmo. Bom, findando essas leis, a live já está indo para o final, prometo. Findando essas leis, a gente deduz o seguinte: tudo que eu passo, né, tudo que eu vivo, pode ser modificado. O meu pensamento, a minha ação, a minha vibração, meu ritmo, eu posso desacelerar, eu posso buscar o equilíbrio, né? Depende de uma coisa a princípio. Primeiro, vontade. Então, há que ter vontade para mudar. Se eu exerço vontade, eu consigo mudar. Se eu ver que eu estou nos extremos aqui do descontrole emocional, para. Olha como é que você está. A minha vontade vai me trazer para cá, para o equilíbrio. Pronto, não quero mais vibrar dessa forma. Então é uma questão da gente aplicar a nossa vontade, da gente reparar como nós estamos e podemos aplicar a vontade nisso para corrigir. E segunda coisa é o amor. Porque não adianta a gente se corrigir sem ter amor, né? Tudo que a gente faça, que faça com amor. Porque é com amor que nós somos criados. Então, acatar aquela resignação perante as turbulências do dia a dia, mas não engolir e ficar remoendo aquilo. Acatar, deixa passar, libera e deixa embora. Então, nós somos os principais agentes. Com essas 7 leis que o Ernst escreveu e deixou pra gente, o que ele queria deixar de mensagem é o seguinte: nós somos o agente do nosso destino. Nós podemos mudar. E Jesus já tinha falado isso. Está em nossas mãos. Ele que foi o maior modelo, o modelo que nós tivemos, né? Está em nossas mãos fazer isso. Mas para isso a gente precisa compreender como que nós vivemos, o que rege esse mundo, que leis que estão aqui. Para a gente prestar atenção nelas, e prestando atenção nelas, a gente consegue corrigir aí nossa rota, né? Não é fácil, não. Bom, voltando então aqui para o tema da Umbanda, de posse desse conhecimento, dessas leis, né, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia o tempo todo. E vocês estão vendo aqui que meus armários tá cheio de papel colado, gente. Isso tudo é coisa que eu vou estudando, aquilo que eu não posso deixar de lembrar de jeito nenhum foi prego. Todo dia eu olho para aquilo, para me lembrar. Presta atenção, né? E eu faço assim. É a minha forma de ir guardando as coisas, de me policiando. Então aqui, ó, trazendo um pouco da Umbanda agora, como que a gente consegue sintonizar com os orixás, com os nossos mentores, com nós como consulentes indo ao terreiro buscar uma graça, pedir uma graça? Como que a gente consegue sintonizar com eles? Nos preparando antes, né? Nos conhecendo, nos corrigindo, e estarmos prontos
para receber o que eles puderem nos passar, porque nem sempre tudo é autorizado, nós sabemos disso. Eles fazem ali com a maior boa vontade o atendimento de todos nós, mas tudo tem o seu merecimento, e a gente sabe que tudo tem um limite, e esse limite cabe a Deus, e eles são muito sábios, os guias, né, de todos os guias, porque eles não ultrapassam esse limite, eles sabem até onde que eles podem ir. Então é muito importante. Mas, trazendo isso para o nosso dia a dia, o propósito dessas lives a partir de agora é poder trazer os procedimentos que a gente faz na Umbanda, as firmezas, as defumações, os banhos, linkando isso com cada orixá. Porque cada orixá é regido por um elemento. Cada orixá tem o seu elemento de regência. Isso é muito importante, porque cada elemento trabalha no plano. Então, assim, ó, vou pegar minha cola aqui. O plano físico, que é o plano da Terra, nós temos os Exus, que trabalham nos caminhos, né? Nós temos o Baloaê, Oxóssi, Nanã e Oxumaré. Então, eles estão no plano físico, que é o plano da Terra. Eles trabalham nessa linha. No plano energético, que é o plano da água, né, que trabalha aí a energia. Então, se eu estou com energia baixa demais, estou caindo lá num desânimo, numa fadiga, ou se eu estou toda animada e disposta. Esse é o plano energético, né? Os orixás do plano energético, a gente tem os orixás das águas, que é o Xum e Iemanjá. No plano emocional, que é o ar, nós temos aí Oxalá. Oxalá é pacificação, é ordem, é a pureza, é a vontade, né? Então ele governa o plano das emoções. Então se eu estou muito descontrolado, deixa eu fazer uma firmeza para Oxalá, deixa eu recorrer a ele, né? E no plano mental, que é o plano criativo, o plano da transmutação, nós temos o elemento fogo. E aí a gente tem Ogum, né? Nós temos Xangô e temos Inhaçã. Importante lembrar que as oferendas, as firmezas desses orixás, nós até já tivemos as aulas de firmeza lá no centro, né? Ano passado foram 2 vezes. Elas têm relação direta com esses planos, com esses elementos. É por isso que a oferenda para Nanã só pode ser feita na vasilhinha de barro, de argila. Não posso usar um vidro, eu não posso usar ferro, né? Eu não posso usar madeira. Nanã é barro, então a minha oferenda para ela tem que ser no barro. Esse é um assunto para uma próxima live, que vai ser a continuação, onde a gente vai entrar de fato nas características de cada orixá, nos elementos, no perfil, né? O que ele rege, e conhecendo um pouco de cada um, como que nós podemos nos conectar melhor com eles, como que nós podemos absorver deles a sabedoria que eles trazem, né? O exemplo que eles têm para nos dar, que a gente observando, a gente aprende muita coisa, e também trazer isso para o nosso dia a dia. Não é começar a receitar não, tá, gente? Tem que ter muito discernimento nisso aqui. O que eu vou trazer para vocês é um conhecimento que está disponível para todo mundo, mas que, se a gente não passasse por essa introdução para saber como funciona esse plano que nós vivemos, como que o universo é regido, por que acontece isso, por que acontece aquilo, por que eu fizer aqui hoje, vai bater, vai repercutir lá na frente e isso volta para mim na mesma intensidade que eu mandei. Olha o ritmo aí, né? Vai para um lado, vai para o outro, mas ele volta na mesma intensidade. Então, se a gente não passasse por essa introdução antes, que eu acho muito importante, não teria como a gente entrar aqui, poder usar de forma adequada e estar prontos para receber essa sabedoria e todo esse auxílio que a espiritualidade pode nos trazer através aí da Umbanda no nosso caso, mas eu acredito que sirva para qualquer crença. Eu agradeço imensamente a vocês, foi uma live de quase 1 hora, né?
Quando eu fizer a próxima que for marcado, eu vou continuar nesse tema, mas outras pessoas virão fazer lives, tá? Adriel vai fazer, Patrícia vai fazer, e nós estamos aí programando um bom conteúdo para todo mundo, porque eu acho que aprender nunca é demais. E esse puxão de orelha que eu recebi ontem foi muito bom, porque me lembrou das leis que muitas das vezes a gente esquece no dia a dia, eu esqueço. E foi bom poder pegar de novo nesse conteúdo e me relembrar, porque civil principalmente foi para mim, né? Claro, eles não fazem nada à toa. Então eu agradeço muito a vocês. Quem quiser pode deixar uma dúvida, um comentário, e a gente tenta responder depois. Se eu não souber, eu busco a ajuda dos universitários lá de cima, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.